a gente começa. Eu acho que já, então, galera, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos, né, à nossa aula de eletrônica digital. A Fiamma voltou hoje, quase que eu não dou aula da última vez. Mal acostumou, a única interação que a gente tem da turma, da câmera aberta. Seja bem-vindo, Fiamma. Opa, o último dos moicanos, o Jadson. Acho que vai dar certo agora. Então, gente, eu queria falar para vocês hoje sobre os ciclos de leitura escrita. Eu acho que a gente ficou com um problema pendurado da última aula e a gente resolve depois que eu falar sobre os ciclos, né? Como é que você interpreta esse gráfico? Como é que você pode dizer o quão rápido uma memória é? Tá certo? É através desses gráficos aqui. Não é nada demais. A gente já fez gráficos similares quando a gente estava trabalhando, por exemplo, com os flip-flops. E a gente via os gráficos temporais do que é acontecendo com o estado do flip-flop. Vocês lembram disso, pessoal? Joia. Então, olha o que acontece. Isso aqui, ó, são as duas operações básicas da memória. O que as memórias fazem, pessoal? Ou ela escreve, ou ela lê alguma coisa. Não é isso? Ou ela vai guardar alguma coisa, ou você vai ler alguma coisa que está gravado. Então, aqui eu tenho esse diagrama de tempo, tanto da parte de leitura, quanto da parte de escrita, tá certo? Aqueles que faltaram ontem, eu apresentei esse módulozinho de memória aqui, que inclusive tem no Proteus, se você procurar lá, Proteus, eu estou desacostumado, é aqui, né? Pronto. Se você procurar aqui 2114, daqui, é logo o primeiro, tá certo? Então, ela é uma SRAM, pessoal, esse S aí é só porque ela é estática, não é dinâmica, você não precisa dar o refresh da memória. E como ela é estática, e é uma memória RAM, de forma bem simples, aqui eu tenho o diagrama que eu não estou precisando nem alimentar, né? Não tem o VCC e o terno, não é o CI, é o diagrama lógico, mas lembre-se que quando você tem o CI, deixa eu pegar ele aqui, quando você tem um CI, ele é algo desse tipo, ó. Dá para ver aí, pessoal? Ele é algo desse tipo. Perfeito? E aí lá você vai ter mais os dois pinos a mais, que é o nosso VCC e o nosso ground. Tudo bem? Então, ó, aqui ela é tão simples, que tem apenas os pinos que estão correlacionados com a nossa memória básica que a gente viu. Quer ver? Ó, aqui eu tenho o chip select, não é isso? Que eu habilito e desabilito o chip todo, pessoal. Tá certo? Habilito e desabilito o chip todinho. Esse barradinho em cima dele significa o quê? Esse CE aí, na verdade, o datasheet chama de chip enable. Isso, ativo com 0. Bem aqui embaixo, eu tenho o write enable, WE. Também tem a barrinha. O que é que significa isso, pessoal? Que eu escrevo com 0. Então, para meu ciclo de escrita, eu tenho que colocar um 0 aí. Óbvio que, então, para o meu ciclo de leitura, eu tenho que colocar quanto? Já que a gente compartilha o pino de leitura escrita. Joia, beleza. Né? Estou vendo que vocês estão participativos hoje. E aí eu pergunto, esse A aqui é o meu chamado barramento de endereço e esse D é chamado barramento de dados. Se você esteve ontem na sala, né, durante a aula, não responda essa pergunta, deixa a galera que faltou a aula de ontem responder. Qual a capacidade dessa memória, pessoal? Mas é uma matéria que eu já tinha falado na semana passada. Opa, a Fiamma acertou já aí. 2 elevado a 10 endereços, não é isso? Por quanto? A gente sabe que a memória não é só um único número. Qual o tamanho do barramento, né, de dados, o tamanho da palavra? A gente já viu aí, né? Deixa eu pegar aqui o datasheet. Tá aqui o símbolo lógico, né, que a gente viu lá no Proteus, ele coloca aqui só que só mais quadradinho. Cadê, pessoal? Essa memória é de quanto? Isso, nibble. 4 bits, o nibble. Perfeito. Então, ó,
o número de endereços, que é... Deixa eu pegar aqui do... Pronto, ó. Toda memória tem duas informações. Já vimos isso exaustivamente, né? Quantos desses endereços ela tem, né? Quantas posições, quantas filinhas ela tem e o tamanho de cada fila, né? Perfeito? Associe com o prédio, quantos andares ele tem, os endereços, e quantos apartamentos por andar é o meu tamanho da palavra. Tudo bem? Então, como a firma colocou aí, o barramento de endereços, que é esse aqui, se correlaciona com o tamanho da ordem de 2 elevado a n. Como assim, ó? Quantos pinos aqui eu tenho de endereços? O que diz que ele é endereço é o A aqui. Quantos pinos eu tenho? Aqui eu tenho 5, né? Perfeito? Então, essa memória aqui, 2 elevado a 5, eu vou ter 32 endereços. Perfeito? Tranquilo até aí, pessoal? Mas ela é uma memória de 32 por quanto? Veja só, o barramento de dados já é direto. O tamanho do barramento de dados, né, que é esse aqui, na verdade a gente sabe já que esse barramento ele é compartilhado, né? O tamanho do barramento de dados é direto o tamanho da palavra, né? É quantas caixinhas ela tem em cada andar. Então, significa que aqui é 32 por 4 bits. Ou, se você gosta de utilizar o múltiplo, não, Nicole, é direto. É direto 4, porque aqui tem 4 pinos, ó. O3, O2, O1 e O0. Ao contrário do endereço, ele não se correlaciona com o tamanho na ordem de 2 elevado a n. Por quê? Porque a gente viu, ó, a gente sabe, a gente viu aqui a estrutura interna da memória, ó. Dentro daquele chip, a gente tem cada caixinha daquela é uma célula dessa, e a gente sabe que a interconexão dessas caixinhas é algo desse tipo, ó. Então, o de dados, que lá era O, mas aqui eu gosto de chamar de D, né? Está ligado direto a todas as caixinhas que estão na mesma coluna. É por isso que é lá um nibble, né? Ou 4 bits, não é isso? Então, 4 bits, ou quem gosta de utilizar já os múltiplos de informação, já fala, ó, nibble, jogador caro, fala difícil, beleza? Ficou claro, pessoal? Então, aquela nossa lá, de quanto é essa memória? (1024 nibbles). Ou, se você assim também não quer, 1K nibble. Não é isso? A gente viu também isso aí, né? Os múltiplos são na base 10. Então, 2 elevado a 10 é 1 kbyte, né? O K nibble, o K alguma coisa. 2 elevado a 20 é o mega. 2 elevado a 30 é o giga. 2 elevado a 40 é o tera. Não é isso? Exatamente como o pendrive, Pablo, que a gente fez lá o pendrive de 2 GB, a gente calculou quantos pinos esse pendrive ia ter. Perfeito? Joia, pessoal? Só que o que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó, essa memória de 1K nibble, o que eu quero dizer é o seguinte, como é que eu escrevo alguma coisa nela, pessoal? Por onde é que eu começo? Hein? O que é que vocês acham? Chip select, mas será que o primeiro passo é o chip select? Ou se eu ativar logo o chip select enquanto, como ela não tem o clock, enquanto eu estiver colocando aqui os endereços, eu posso sem querer gravar alguma coisa no endereço que eu não quero. Vocês já pensaram nisso? Já que ela não tem o clock? Essa dúvida que a gente vai tirar, pessoal. E o datasheet, ele fornece para a gente. São essas curvas aqui, ó. Tá certo? Vamos ver o que é que ele fala, ó. O que é que ele diz aqui, ó? Diagrama de tempo
do modo escrita. Eu ia começar com o modo leitura, mas vamos começar com o modo escrita, que eu vou repetir ele aqui no Proteus, e tem que escrever alguma coisa para depois ler. Tá certo? Então, ó, aqui é o começo, né, digamos assim. A primeira coisa que ele fala, que é isso aqui, ó, começa já desse ponto aqui, ó, e vai até aqui, tem que permanecer fixo. Isso, quem já fez o trabalho vai entender muito melhor. Essa memória é a versão simplificada daquela. É porque aquela ali, como é eu acho que era baseado, não sei se era uma SRAM, era baseado em uma, 2 por 1, eu acho. Você tinha um pino lá, você tinha que botar uma tensão até para você gravar. Essa daqui nem precisa, essa daqui é mais simples. Era SRAM? Pronto, o Luiz já me corrigiu. Então, veja só. Isso aqui, que ele está chamando, é endereço válido. Aí a gente volta aqui, ó. Desse chip, quem é o barramento de endereços, pessoal? Onde é que está o barramento de endereços? Diga aí para mim. Nesse chip aí de memória, do 2114. Isso, da esquerda, né? Mas vamos usar a letra, né? Os As, né? Isso, do A0 ao A9. É o barramento de endereços. Então, veja só o que, é que ele está dizendo aqui, ó. Que a primeira informação que tem que chegar para eu escrever, que é a partir desse ponto, ó, contexto rachurado, é que a informação de onde quer, não importa. Tá certo? Então, ó, no começo aqui eu tinha essa informação que não importa. A primeira informação válida que tem que entrar e a última que tem que sair é justamente o endereço válido. Então, a partir desse ponto aqui, ó, né, eu já tenho que colocar um endereço onde eu quero gravar, antes do chip select. Olha aí já respondendo a gente. Ó, o chip select, ó, que é esse aqui embaixo, só entra aqui, porque a gente sabe que ele sai de 1 e vai para 0, né? Quando está em 0 é que ele está ativo. Vocês entenderam isso, pessoal? Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é um endereço. Então, aqui, ó, devia ter montado isso antes, né? Oh, meu Deus. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você não. Acho que é isso que eu estou usando. 9, 10. Não é isso? Perfeito? Eu vou ligar aqui, ó. Alguém tem dúvida do que é esse negocinho do Proteus aí que eu estou colocando? Que é essa chavinha aí? É um estado lógico, né? Se você quiser, você usa a chavinha. Caso você não queira, você pode fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem uma chavinha de 3 estados para botar entre positivo e negativo. Fica mais parecido lá com a prática, né? Se eu acho aqui. Botão. Opa. Esse cara aqui eu tenho que colocar. Aqui. Você bota algo desse tipo, ó. E aí você bota de um lado VCC e do outro Terra. E aí você alterna. Perfeito? Beleza? Eu pergunto essa altura do campeonato, mas tem gente que nunca enviou um arquivo do Proteus, viu? É verdade esse bilhete. Não quero falar nada, não.
Então, vamos ligar. Pronto, beleza. Deixa eu só botar aqui para simular para saber se não tem nada errado. Tá, não. Se não tem nada conectado, né? Veja só. Uma vez que a gente tem aqui, a gente vai escolher o endereço através do estado lógico, né? Que é essa chavezinha aqui que a gente coloca, para dizer onde a gente quer gravar. O endereço, pessoal, como eu já falei na aula de ontem, né? Falei também na semana passada, a gente normalmente coloca ele em hexadecimal, tá, pessoal? Então, de novo, a conversão em hexadecimal para binário é extremamente necessária, né? Qual é o endereço inicial e final dessa memória? Quais são os endereços possíveis que essa memória pode brincar? Em hexa. Hein, galera? Em hexa seria 16. Pronto. Começa em 000, não é isso? E vai até quanto? Isso, perfeito. E vai até 3FF. Joia? Alguém não sabe de onde eu tirei este endereço, onde o Pablo que colocou aí também, e o Vasco colocou também? Como é que a gente jogou esse búzio e adivinhou onde é que era 000 e 3FF em hexa? Alguém que não tem assistido, que já tem assistido às aulas. Mas chegou a rever a aula de ontem, Fiamma, deu tempo? Porque eu acho que na de ontem a gente fez bastante exercício. Mas eu vou fazer a versão resumida aqui, tá? A de ontem eu acho que vai esclarecer. Quando você pega os endereços, né? Você separa para representar ele em hexadecimal com 4 em 4, né? Ó. Mudar a cor aqui. E esse último vai ficar só 2, né? Porque eu não tenho mais bits. Caberia até 4. Aí o que acontece? O menor endereço é quando todo mundo está 0. É isso, a conversão de hexadecimal de binário para hexadecimal é quando todo mundo está 0. 0. Quando esses 4 aqui estão 0, ele marca 0. Quando esses 4 aqui estão 0, ele marca 0. 0, 0, 0 em hexa. E o máximo, como é? Quando esses 4 aqui estão 1s, eu tenho o código hexadecimal F. Quando esses 4 aqui estão 1s, eu tenho F também. E quando esses 2 aqui tem 1, marca o numeral 3, não é isso? Daí vem 3FF. Perfeito? Beleza? Então, são os endereços válidos que eu posso colocar. Vamos supor que eu quisesse gravar no endereço 1A. O que é que eu tinha que colocar aqui? Lá na prova teria grave no endereço 1A, endereço 01A, o dado, aí eu vou colocar um número hexadecimal, sei lá, o dado 9. Quem é que eu tinha que colocar lá no barramento de endereço, que eu já liguei? Hein, pessoal? Tudo está afiado. Então, ó, eu vou dividir, né, os 3 dígitos hexa. Esse dígito aqui é 0, então, ó, o A9 e o A8 são 0, né, ó, já estão em 0. Esse dígito aqui é 1, então o A7 é 0, o A6 é 0, o A5 é 0 e o A4 é 1. Então, ó, A7, A6, A5, A4. 1. Perfeito? E o A é 1010, né?
10, que é o último dígito. Não é isso? É A31, A20, A11, A00. Significa que esse endereço válido aqui que eu estou colocando, ó, foi o endereço 1A. Esse endereço tem que ficar fixo aí durante todo o ciclo de escrita da memória. Se durante o ciclo eu chegar a mudar aqui alguém, ele vai dar problema. Ou ele vai colocar um endereço errado, ou ele vai gravar algo errado. Então ele tem que ficar, ó, note que ele fica fixo, esse endereço válido, durante todo esse ciclo de funcionamento da memória. Depois que eu tenho validado o meu endereço, o que é que eu tenho que fazer? Aí aquele aviso, ó, eu tenho que esperar um tempo, pelo menos de TAW, que é o tempo para ele garantir que aquele endereço foi entendido pela memória. E depois desse TAW, né, depois desse tempo mínimo que o endereço tem que estar presente, eu posso baixar o chip select. O que é isso? Eu posso ativar a célula de memória. Então, para ativar o chip select, eu venho aqui e estaria em 1, né? É desativado, e colocaria em 0. Dessa forma, o que é que eu tenho? Eu tenho o endereço válido e o chip de memória ativado. Perfeito? Beleza? Depois que eu ativo esse chip select, eu posso indicar para a memória que eu vou escrever. Como? Eu pego o pino de escrita e jogo para 0. Como vocês me falaram, é a informação que eu tenho para dizer para a memória que eu vou escrever. Então, vem aqui, ó. Ele estava em 1, eu tenho que jogar ele para 0. E depois disso, depois de pelo menos um TOFF, que ele chama aqui, eu posso entrar no dado, um dado válido, né? Perdão, TOFF não, né? Esse TD aqui, ó. A partir desse TD aqui, eu posso entrar com um dado válido. O que é entrar com um dado válido? É escrever alguma coisa aqui, ó. Só que para aqui eu vou usar isso, ó. Para eu poder ler e escrever. Professor, Pois não. no vídeo da SRAM que o senhor passou, o moço ele faz ao contrário esses dois últimos passos. Ele primeiro bota o dado, depois ele dá um pulso de escrita, que ele chama. Tá Pronto, errado? mas não está errado. Aquele datasheet lá, ó, que ele está colocando, ele vai dar a ordem. Você lembra de cabeça qual é? Se a gente chegar lá na ordem do datasheet, é por isso que eu estava pensando que ela não era SRAM, Fiamma. Por quê? Porque aquela memória lá, você precisa de um pino extra para dar um pulso, se eu não me engano, de uma tensão um pouquinho mais alta para ele interpretar o dado. Eu acho que era uma coisa desse tipo. Tinha um detalhe que era diferente dessa nossa memória básica. Foi por isso que eu não usei ela aqui, ó. Mas o Vasco está dizendo que o endereço já estava lá. Tá certo? Mas lá tem esse detalhe diferente. Se você consultar lá, vai ter esse pino lá com esse pulso que você citou, certamente. Beleza? Mas preste atenção se o dado já não estava, perdão, se o endereço já não estava lá, né? O que é certo é que normalmente a última coisa é o dado. Isso sim. Agora, se ela tiver algum pino de alta impedância ou um pino de uma tensão um pouquinho mais alta para validar o dado, aí sim ele vem depois do dado. Isso, depende do fabricante. Perfeito. Então, vamos voltar. Deixa eu colocar aqui também os logic state. Vou já explicar o que é ele. Só um minuto. Lá naquele que eu passei daquele vídeo para vocês, ele usa um buffer. Mas aqui
Para ser mais rápido, é lógico, fica menos... Dá mais trabalho de usar. Lá dá mais trabalho de montar, que depois você usa, fica tranquilo o buff. Para que serve isso aqui, ó? Vocês lembram que o pino de dados é entrada e saída? Ele é bidirecional? Vocês lembram desse detalhe, galera? Então, veja só. Se eu simplesmente colocasse o logic state lá, que na prática equivale a um VCC, um terra, que eu estou mudando um fiozinho, tá certo? Quando ele virasse de saída, eu fechava o curto, porque eu tinha entrada aqui. Então, eu preciso de uma chavinha para desconectar ele das entradas quando eu vou ler, quando ele virar saída. Então, quando ele for entrada, deixa eu ver se eu coloco ele para simular. Quando ele for entrada, esse aqui não tem um modelozinho para mudar, deixa eu botar um que tenha. Esse aqui eu acho que tem. Perdão, pessoal, botei o modelo errado. É o DSW1. Vai dar certo agora. Agora sim, ó. Então, o que é que acontece? Quando eu vou usar ele como entrada para gravar os dados, é como se eu tivesse uma chavinha lá que eu fechasse, ó. Eu fecho a chavinha. E essas entradas ganham acesso aos pinos de dados. Mas quando ele for saída, se isso aqui tiver 0, por exemplo, ele saiu 1, é um curto. Vai queimar minha memória. Aí eu desconecto as entradas, ó. Vocês entenderam? O código, Pablo, é DSW1. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como fica gravado. Eu boto pesquisar por chave. É um dos primeiros. Opa, calma aí. Aqui, ó. É o com 4. É lógico, você pode pegar um com 6. Se na prova cair um byte, você vai pegar um com 8. Tá certo? A única dica que eu dou, ó, aquele que você pode mexer quando está simulando, ele tem que ter aqui, ó, na biblioteca, ó, você está vendo aqui a biblioteca, tem que ter assim, ativo. Aquele outro que a gente pegou, ele não tinha... Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Ele não tinha a biblioteca ativa. Então, você não conseguia mexer durante a simulação. Beleza? Faz sentido, pessoal, isso aí? Todo mundo entendeu para que serve isso aqui? Quando eu vou escrever, aí eu ativo ele, ó. Aí, isso aqui dá acesso aos pinos de entrada. Mas quando eu vou ler, eu não posso ter isso aqui como entrada, né? Então, eu desativo, ó. Joia? E aí, é lógico que a informação eu vou ler aqui, né? Se está azulzinho ou se está vermelho. Perfeito? Beleza? Mas vamos lá de novo, então. Então, veja só. Na minha simulação, o que é que acontece, né? Eu botei o endereço aqui, né? A gente já viu. Esse endereço aqui é o 01A. Perfeito? Depois que eu coloquei o endereço, eu vou habilitar o chip select, o chip enable. Depois dizer que eu vou escrever. E aí, depois que eu disse que eu vou escrever, eu vou dizer o que é que eu vou escrever. O que é que eu queria escrever lá, hein, pessoal? Era o valor 9 em hexa. Como é 9 em hexa? Um 0, 0, 1. Perfeito. Beleza? Então, ó, o que é que ele fala? Depois que eu tenho esse tempo mínimo aqui respeitado, esse tempo, pessoal, é na casa de microsegundos, né? Milissegundos. Depois que eu tenho esse tempo aqui mínimo, o que é que acontece? Né? Eu posso desativar a escrita, desativar o chip select, posso até ativar e desativar ao mesmo tempo. Note que aqui a escrita e o chip select estão juntos. Então, eu poderia botar uma chave por 2. Tá certo? Mas vamos deixar separado. Eu desabilito a escrita e desabilito o chip select. E só depois é que eu posso mexer no endereço.
Perfeito? Aí é em binário. No Proteus, se vocês quiserem, ele já tem um negocinho que você coloca em hexa, né? Se você quiser usar, você pode usar o teclado. É porque só está em binário aqui porque eu usei o Logic Probe. Tá certo? Então, o que é que ele diz? Ó, a partir de agora, já desabilitei o chip select, perfeito? E posso retirar esse dado daqui, ó. Beleza? Note que agora isso aqui não está mais conectado no meu barramento. Beleza? Posso mudar aqui o endereço também agora. Para qualquer coisa que eu quiser. Ó, o Vasco fez uma pergunta. Se aqui eu tivesse mudado primeiro o endereço e depois desativado o CE e o WE, o que é que ia acontecer, pessoal? Não é isso, não? Eu não entendi, então, o que foi. Ah, se eu tivesse mudado os dados e depois tivesse mudado esse aqui, ele ia ficar gravado os últimos dados. O último que eu mexi aqui antes de desativar. Será que ficou claro, Vasco? Porque primeiro você ativou a escrita e depois colocou os dados. E se eu primeiro colocasse os dados, depois tivesse o pulso na escrita, depois já ativasse a escrita, teria algum problema? Não. Eu primeiro desabilitei a escrita e depois o chip select. Os dados eu só mexi depois que o chip select estava inativo. Perfeito? Porque se eu estiver mexendo nos dados e ele tiver como escrita aqui, se eu tiver mexido no W sem estar mexendo no chip select, eu posso gerar aquele curto que eu falei, porque esse aqui ainda estaria ligado. Esse aqui ainda estaria assim, ó. Perfeito? Então, quando eu botei aqui ambos para 1, aí eu já posso desconectar, ó. E posso mexer no endereço, posso mexer em tudo. Joia? Assim, principalmente se você esquecer de mudar isso aqui, Pablo. Tá certo? Mas veja bem, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero resgatar aquela informação. Vamos resgatar aquela informação. Então, como ele vai ser de leitura, ou seja, eu vou extrair alguma coisa, esse barramento aqui não pode ser de entrada. Então, ó, eu vou desconectá-lo todo, né, ó. Desconectei. Então, significa que essa galera aqui não está mais conectado nesses caras aqui. Todo mundo enxergou isso aí, pessoal? Vamos lá consultar o datasheet para ele ver o que é que diz para a gente quando a gente vai ler. Olha o que é que ele diz para a gente quando a gente vai ler. De novo, a primeira coisa que eu tenho que ter é o endereço. Perfeito? Então, vamos lá botar um endereço válido. Está simulando ainda? Tá. Qual era o endereço que eu gravei? Vocês lembram, pessoal? Era o 0. Não é isso? 1. Opa, não, aqui é 00. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, eu tenho o A7, o A8, o 0. O A8, o A9, 0. O A7, o A6, o A5, 0. Então, do A9 ao A5, 0. Não é isso? Ó. A9, A8, A7, A6, A5, 0. Tá certo. O A4 era 1. Não é isso? Para formar o 1 aqui, né? E o outro é A. É 1, 0, 1, 0, né? Então, A3, 1 e A1, 1, né? A3 é 1. E os outros dois é 0. Tá certo isso aí, pessoal? Esse aqui eu acho que é 0. Agora tá. Pronto, a firma colocou gentilmente aí para mim. Ó. Então, ó, 00, 0001, 1010. Tá correto aí, pessoal? Depois disso aqui, o que é que o datasheet indica para a gente? Hein? Ele está falando, depois disso aí, ó, é só ativar o chip select. Eu não vou ativar o W, não, nesse caso, pessoal. Não vou botar o W em 0, não. Por que não, Fiamma?
Da outra vez eu usei. Isso, porque eu quero é ler agora, não quero escrever. Joia, vocês estão prestando atenção. Então aqui, ó, eu venho aqui, ó, Vral. Na hora que eu coloquei aqui, ó, a informação que apareceu aqui, ó. Era a informação que eu tinha guardado, galera? Perfeito? A nossa prática era sobre isso, firma. Normalmente, o que a gente fazia? A gente botava uma equipe que gravava uma mensagem em endereços pré-determinados, a outra equipe ia lá e lia a mensagem. Aí vocês ficavam xingando uma bancada do outro. Normalmente acontecia isso lá no laboratório. Tá certo? Era uma das práticas que eu pensei em colocar, mas eu achei que essa prática aqui lá é muito... Você mexe bastante, mas monta pouca coisa, porque a memória já está montada lá. Né? Mas a prática que a gente usou lá no dia do transformador, achei que vocês montaram muita coisa, utilizaram osciloscópio, utilizaram voltímetro, aprenderam o que é um valor eficaz, utilizaram a tensão da rede, né? Ou seja, trabalharam com a tensão um pouquinho mais alta, que é 220, eu achei que valeu a pena. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Então, quando cair na prova lá, que você vai ter que escrever o seu nome nos endereços, os caracteres do seu nome nos endereços dos dígitos de matrícula tomado 2 a 2. Você já sabe, né? Cada um vai ter o seu próprio. Hein? Falo 2 vezes não. Você é louco? Alguma dúvida aqui, pessoal? O mais importante, né? Porque se mudar a memória, mata o goleiro. Vocês entenderam essa sequência aqui? Na verdade, vocês entenderam como o fabricante dá essa sequência para a gente? Para se mudar o fabricante, como a firma colocou, vocês saberem seguir. Tem a magia do replay instantâneo, igual o pica-pau mesmo. Ai, ai. Endereço B, cadê? Você pode... Ah, tá aqui, ó. É porque aqui eu tô gravando várias coisas. Então, ó, no primeiro momento eu gravei no endereço A esse dado. Aí o que é que eu fiz? Mudei só para o endereço B e gravei esse. O que é que ele está dizendo? Para mudar de um endereço para o outro, eu não preciso voltar perdão, aqui é para ler, tá? Aqui é para ler. Para ler do próximo endereço, eu não preciso voltar ao chip select. Basta eu acessar logo o próximo endereço. É por isso que para ler a memória é mais rápida. E olha outra pergunta boa. Mostre que o ciclo de leitura de 10 endereços é mais rápido que o ciclo de escrita. Como é que você faz? Aí você tem um suporte nesse tipo aí de informação. Né? Tá aqui, ó. Você não precisa voltar e ter esse tempo de acomodação aqui do chip select. Beleza? Então, esse aqui, ó, é porque nesse endereço ele gravou ele leu esse dado. E quando ele acessou esse endereço, ele conseguiu ler esse dado. Perfeito? Alguma dúvida aí, pessoal? Fácil, né? Aqui no Proteus. Pronto. Mas, Pablo, tem alguma que você está mais... Que ele aperta mais o coração nesse momento de uma dúvida, que eu possa tentar ajudar? Se não for alguma coisa que tenha que revisar uma aula toda, eu tento tirar aqui rapidamente. Sobre esse esquemático que a gente usou, ou sobre uma coisa em particular que a gente fez essa conta aqui agora. Beleza, sem problema. Mas, gente, ficou o exercício de ontem, né? Qual foi? Vocês lembram? Me ajude aí. Consegue, Pablo. Eu acho que você consegue replicar assim. Até porque aqui, ó, é muito simples. Só usamos o chip e só. Que esse aqui é probe. Não usei VCC, não usei terra, não usei push bottom, não usei resistor. Aquele que eu passei para vocês era muito mais completo. E muito melhor também. Esse aqui é muito simplificado. Muito simplificado. Ajuda, certamente, Fiona. Ajuda bastante.
Alguém pode me lembrar qual foi o exercício que ficou da aula passada, pessoal? Ainda ganho ponto. Ninguém aqui... Eu não lembro qual foi a capacidade. Eu sei que era um exercício de expansão de memória, mas eu queria pegar a capacidade que a gente pediu para expandir. Não, acho que 4 GB foi para a gente pegar o endereço inicial e final, Pablo. A gente fez em sala. A gente chegou e fez em sala. O endereço inicial e final. Ah, 32K o olho. Vamos fazer aqui no Proteus, eu acho que dá tempo. A gente tem 1 hora, pode ser? Veja só. Olha a coisa legal aqui. Deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês. Pessoal, vamos supor que a gente fosse fazer aquela prática que eu falei lá no laboratório. Tá certo? Em que você vai escrever uma mensagem, né? Essa nossa memória aqui tem uma capacidade limitada de mensagens, né? Por quê? Porque eu só tenho um nibble, não é verdade? Então, eu só posso escrever as letras que estão presentes no hexadecimal, né? Um A, um B, um C, um D, um E, um F. Porque, o caso contrário, é um número. Se eu tirar o display 7 segmentos lá, por exemplo, né? Mas, quando você está utilizando, né, a troca de bits para informação, a gente tem um negócio chamado a tabela ASCII-2. Vocês já ouviram falar dela? Já ouviram falar? Ótimo, já me ajuda bastante. Deixa eu pegar aqui do Wikipedia ela. Pronto, vocês estão vendo aí, pessoal? Melhorou? Acho que agora dá, né? Veja só. Essa tabela, ela codifica os caracteres que a gente usa, a grande maioria dele, para gravar através de bits. Mas ela utiliza 1 byte, ou seja, 2 nibbles, ou seja, 8 bits. Porque, ó, veja aqui que cada caractere desse tem um código hexadecimal, que significa que ele é formado por 8 bits. Então, se eu quisesse escrever o nome da Fiamma, eu vinha lá no F maiúsculo, eu vou procurar aqui, ó. Note que o F maiúsculo era diferente do F minúsculo, ó. O F maiúsculo, o código é 46, né? Então, como é que ficava isso em binário? Era 0, 1, 0, 0, que é o 4, não é isso? E o 6, 1, 0, 1, 1, não é isso? Opa, perdão, 1, 0, 1. Perfeito? Dessa forma, quando você lê aquela informação, os interpretadores de texto e tal, lá o seu bloco de notas, perdão, 1, 1, 0. É por isso que eu tinha deslocado ele para a esquerda. É 1, 1, 0. Você está certo, Fiamma. Então, é porque é 0, 1, 0, 1. É o contrário que eu estava falando. É 0, 1, 0, 1. Que tem que estar com 4 bits. Perfeito? Isso. Então, veja só. Então, os interpretadores de texto, na hora que pega essa sequência numérica, aí 0, 1, 0, 0, seguido do 0, 1, 0, 1, ele já vai converter no caractere F maiúsculo. Perfeito? Aí depois, o I minúsculo, qual é? 69. Então, é 0, 1, 0, 1, no byte, no nibble mais alto, tá certo? Perfeito? E o 9 é 1, 0, 0, 1, no mais baixo. Aí é o I minúsculo. E assim por diante. Então, o que é que eu quero fazer aqui com vocês? Como é que a gente aumentaria essa memória para que ela pudesse
receber a tabela ASCII. Hein, pessoal? Como é que eu aumentaria essa memória para que ela pudesse receber a tabela ASCII? Essa memória é uma memória de 1K Nibble. O problema não é 1K, que são 1028 endereços, né? Porque, ó, a tabela ASCII não tem 1028 caracteres, né? Ou tem um pouquinho mais, ó, ainda vai ter que aumentar a boca, vai dar para fazer os dois, né? Mas vamos supor que ela tivesse menos que 1024, né? Não, é só, aqui é 100, perdão, não é 1000. Ah, então dá beleza. Aqui é só 100. 127, né? 1027. Desculpa, tá, gente? Então, o que é que acontece? Como eu só tenho 127 caracteres, se eu quisesse copiar a tabela ASCII todinha lá para aquela memória, bastava eu ter 127 endereços. E aquela memória me dá 1024 endereços, que ela é 1K. Então, o número de filas, né? O número de andares, vamos usar assim para fazer aquela analogia, acomodaria, tá certo? Mas o meu barramento de dados tá curto. Eu teria que dobrar. Eu teria que construir uma memória de 1K byte. Como é que eu construo essa memória de 1K byte, pessoal? Como a Vitória falou, posso. O tamanho da minha palavra, né, que é quantas caixinhas ele vai ter em cada fila, está muito curto. Por quê? Aqui só está cabendo um dígito hexadecimal. Não é isso? E a minha tabela ASCII precisa de 2. Então, eu precisaria colocar aqui do lado, ó, outra dessa. Aí caberia. Então, a minha memória, que era de 1K Nibble, eu preciso transformar ela em uma memória de 1K byte. Supondo que você tenha vários chips de memórias desse disponível e portas lógicas, como é que você cria essa nova memória de 1K byte? Vocês entenderam? Pois façam aí, 5 minutos rapidinho. Pode ser? Vou marcar aqui, gente. Gente, eu vou começar a construir aqui no Proteus, mas não olhe não, tente fazer só, tá certo? Só para adiantar um pouco, tá? Só inserir alguns componentes.
A biblioteca é de chaves e relés. Essa biblioteca aqui, ó. É DIPSW_4. Apareceu? Eu já ia dizer, eu vou dar uma sugestão. Quem não tiver essa biblioteca, utiliza uma chave de 2 estados. Aqui, ó. Utiliza uma chave de 2 estados para cada uma dessas aqui. E na parte de cima, você coloca o logic state. Na parte de baixo, você coloca o LED, né? Ou seja, quando ele está para cima é quando ele é a entrada, que você vai entrar. Quando ele está para baixo é que você vai ler. Ele vai acender ou apagar um LED. Funciona também. Vamos corrigir, pessoal? Vocês estão fazendo ainda? Pode ser também. Mas o jumper você tem que ser capaz de desfazer ele. Isso aqui que eu fiz é um jumper. Ó. Isso aqui é um jumper. Você tem que ser capaz de desfazer ele para ele funcionar como leitura. Ou você usa um buffer lá com flip-flops, não é isso? Dá o clock para passar de um lado para outro. Galera, podemos corrigir? Sim, não, talvez. Mais um tempinho, mais 5, como é? Deixa eu botar a explicação primeiro. Essa aqui eu fiz ontem, vou fazer de novo, tá? Isso aqui eu acho que a gente fez ontem. Então, ó, veja só. Ó, bom aqui que esse 3 pontinhos diz que tem vários, né? A nossa memória lá, cada chip daquele era de 1K nibble. 1K, que é a quantidade de endereços que ele tem, né? A gente viu que isso aqui me dava do 000 até o 3FF, não é isso? Até aí tudo bem, pessoal? E o tamanho da palavra era 4 bits, que está correlacionado a essa largura aqui, ó. Vocês entenderam? Mas eu quero criar um que tem essas características, ó. Que ele tem o mesmo endereço inicial e final, mas que a largura não é 4 bits, que a largura é 8. Eu quero criar um desse tipo, ó. Cada endereço tem 8, mas ele tem a mesma quantidade de endereços. Vai do 0 ao 3FF, mas cada endereço é 8 bits. Ou seja, 1 byte. Perfeito? E aí, você que já está estudando memória faz tempo, vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar um chip e vou tornar ele responsável pelo nibble alto, que eu vou chamar aqui de NH, High Nibble, né? Nibble alto. E vou pegar um outro chip e vou dizer que ele vai ser responsável por isso aqui, ó. Pelo nibble baixo. Vou chamar ele de low nibble. Perfeito? Note, pessoal. Quando eu acessar o endereço dessa memória, qual foi o endereço que a gente gravou? A gente gravou o 1A, não foi? 01A, não foi? Se eu chegar a acessar o endereço 01A, vamos supor que ele estivesse bem aqui. Tá certo? Se eu chegar a acessar esse endereço aqui, o 01A, ele tem que acessar os 2 bancos de memória, os 2 chips de memória, ao mesmo tempo, porque um vai ser responsável por entregar a parte alta do dado, né? O nibble
que está na parte da esquerda, e outro vai ser responsável por entregar a parte baixa, que é o nível que está na direita. Perfeito? Então, quando eu acessar o endereço, ele tem que acessar os mesmos endereços das duas memórias ao mesmo tempo, para eles poderem se complementarem nos dados. Vocês entenderam isso, pessoal? Além da Fiamma, o resto de vocês, Luiz também, Nicole entendeu. Então, veja só, vamos aqui para o Proteus. O que é que eu tenho que fazer para eles... Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de... Onde é que eu escrevo aqui? Tá aqui, ó. Nível alto. Perfeito? Queria aumentar a fonte. O senhor pode apertar 2 vezes no CI e mudar o nome que aparece lá. Pronto. Tudo bem. Mas eu acho que já deu. Ó, esse cara aqui, ó, é o nível alto, tá certo? O dadozinho aqui. E esse cara aqui vai ser o nível baixo. Beleza, pessoal? Faz sentido? Então, veja só. Voltar aqui, ó. Esses caras aqui, ele tem um barramento de dados, né? D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0. Para dar os 8, né? Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Dá uns espaços que ele... Beleza? Né? Cada um aqui, ó, tá correspondendo a uma caixinha. Perfeito? Então, veja só. No nível alto, que é o D7, D6, D5, D4, né? O D7 é representado pelo D3, o D5, perdão, D6 pelo D2 desse chip aqui, né? O D5 pelo D1 e o D4 pelo D0. Vocês estão conseguindo ver isso? Por quê? Ó? Porque o nível alto, ele vai ficar... Esse aqui é o número de bits final da minha memória que eu quero ter. É isso? Essa metade aqui, que é esse dado aqui, ó, vai fazer... Apesar de ele estar ligado aqui no D3 desse chip, ele vai fazer o papel global de D7. Esse cara aqui que está ligado no D2 desse chip, ele vai fazer o papel global de D6. E assim por diante. Vocês entenderam, pessoal? Então, só quando eu juntar as duas informações é que eu sei o caractere ASCII que tem lá. Tá certo? Beleza, pronto. Aí é o que eu vou perguntar para vocês. Onde é que eu tenho que ligar o endereço para permitir que esse banco seja feito? Lembra daquela característica que eu falei, pessoal, que eles têm que acessar o mesmo endereço ao mesmo tempo, porque eles têm que complementar os dados? Isso, pronto, a firma colocou. Então, o que é que acontece? Ó, cada linha do endereço do banco baixo vai ter que estar ligado na correspondente do banco alto. Por quê? Porque eu tenho que acessar o mesmo endereço de forma simultânea. Perfeito? Ixi, Maria, calma aí.
É porque o Proteus hoje está comportado. Quando ele tira para... Opa! Calma aí, porque o A4 está passando aqui por baixo, né? É isso? Eu mexi aqui sem querer. O A4 está passando por aqui. Está todo embaralhado isso aqui. Vou apagar isso aqui para fazer de novo, tá, pessoal? Quando eu mexi do canto, eu embaralhei tudo. Vamos lá. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza? Cada um do banco baixo tem que estar ligado no seu correspondente do banco alto. Todo mundo entendeu o porquê disso? Porque eles têm que acessar os endereços simultâneos. Perfeito? Beleza? E aí agora a gente vai botar a chavinha correspondente para cada endereço. Ó, tô falando. Tem hora que dá raiva. Firmeza? Todo mundo entendeu, pessoal? E o chip select e o leitura escrita, o que é que eu faço com eles? Hein, galera? Junta também, porque quando eu tenho que ler, não adianta eu ler só a parte baixa ou só a parte alta. Eu tenho que ler eles completo. Quando eu vou escrever, eu tenho que escrever completo. Então, eu tenho que ler e escrever as duas ao mesmo tempo. Joia? Então, vem aqui, ó. Liguei. Liguei. Vamos. Joia? Pronto, é exatamente isso. Dessa forma, eu criei uma memória de 1K byte. Precisou de 2 chips, né, de 1K nibble. Qual o endereço inicial e final de cada chip? Aí você pode falar, ó, ambos os chips vão do 00 até o 3F, mas o chip vermelho é responsável pelo nibble baixo e o chip verde é responsável pelo nibble alto. Assim, de cada endereço. Assim você diferencia. Joia? Mas vamos supor, galera, que eu precisasse de 2K bytes. O que é que eu ia fazer? Eu precisava aumentar também a quantidade desses endereços, ou seja, eu precisava aumentar aqui também, ó, o endereço final. Beleza? Duplicar aquilo que eu já tinha feito. Como é que a gente faz isso?
Perfeito. Precisa de 4 chips. 2 chips vão fazer do endereço 000 até o 3F. E 2 chips vão fazer de que endereço até qual endereço. Esse banco aqui, ó, vai estar em quais endereços, pessoal? Pronto. O Pablo já colocou. Ó, que ele começa do seguinte, né? Que é o 400 em hexa. E vai até quanto? Como é que você fez essa conta, Pablo? Eu sei qual é o comprimento, né? Certo, mas se você viu ontem, você sabe explicar, não? Nem sempre vai ser 7F. Pronto, somando. Você sabe que esse comprimento aqui, ó, todo é 3FF, né? Então, se você começar do 400 e somar 3FF, você vai para qual endereço, né? É o endereço final, né? F com 0 é F, F com 0 é F, e 4 com 3, pessoal, 7. 7, F, F. Vocês entenderam? Do jeito que o Vasco colocou aí. Deu bom. Então, como é que eu ligo então agora, galera? Para duplicar. Vamos ver se vai caber no meu Proteus. O que é que eu tenho que fazer aqui com barramento de dados e com barramento de endereços? O Proteus aceita tudo, né? Vamos ver se ele não dá nenhum erro aqui. Deu não, ó. São de primeira. Mas e aí, galera? Como é que eu faço essa expansão aqui? Eu quero que vocês façam. 5 minutos. Vamos lá. Luiz, quando eu coloco Ctrl+C, Ctrl+V, ele mantém, ó, esse mesmo índice aqui, tá certo? E pode dar problema. Depois eu tenho que sair renomeando cada CI desse, ó. Esse aqui, que é o SD, SW1, SW2, eu tenho que renomear para o 3 e para o 4. Tá certo? Senão vai dar ruim. E eu não vou precisar duplicar os endereços, né? Agora que você já sabe quantos endereços precisa, eu vou perguntar. É a próxima pergunta. Quantas linhas de endereço para escrever 3FF eu preciso, galera? Hein? Quantos pinos de endereço, quantos As eu preciso? Todo mundo concorda com o Luiz, pessoal? Como é que eu sei disso? Vamos lá. Eu tenho que ter 2K de endereços, né? Perfeito? Quanto é que vale o K, hein, pessoal? 2 elevado a 10, né? Então, isso aqui é como se eu tivesse 2 elevado a 1, 2 elevado a, vezes 2 elevado a 10, né? Quanto é que dá isso aqui? 2 elevado a 11. Lembra que eu falei que o número de endereços tem que dar igual a 2 elevado ao número de pinos? Aqui ele já dá o número de pinos para você direto, quando você faz a continha assim. Então, são 11 pinos que você vai precisar, do A0 até o A10. Beleza? Vou marcar aqui o tempo para vocês tentarem fazer. Vai lá. Isso, Fiamma. Você tem que fazer agora aumentando os endereços. Mas é lógico, a gente já aprendeu como é que aumenta o dado. A gente vai manter essa amplitude do dado
na nova expansão de endereços aqui, né? Que vai até o 3FF, tem que estar com o dado duplicado. Opa! Tem que estar com o dado duplicado, tá certo? E você vai ter que acomodar uma expansão de endereços com o dado duplicado. Perfeito? Vou resetar aqui o tempo. Posso revisar sim, Vitória. Mas posso pedir um favor? Pode ser depois das 15h30, porque eu quero resolver essa questão aqui agora. Aí a gente encerra a aula, dá o joinha na gravação para o pessoal que não pôde vir hoje, aí eu faço uma revisão da máquina de Moore. Pode ser? Beleza, fechou então. Posso gravar então. Mas, gente, como é que eu misturo essas memórias aí com máquina de estados? Vamos ver. Se eu tivesse uma sequência de flip-flop aqui, né, ligado com algumas portas lógicas, para acessar os endereços, né, e colocar daquele no estado de leitura, né, e que sequencialmente ele vai cuspindo o byte válido. Se eu der para você a tabela de memória, ou seja, quem é que está gravado em cada endereço, vamos supor que, por exemplo, o código ASCII. Cadê o meu código ASCII? Não tem mais. Vamos supor que, por exemplo, o código ASCII. E se a máquina de flip-flops que estiver ligada ali nos endereços for aquela que segue a sua sequência de matrícula, diga qual é os caracteres que aquela máquina está entregando para você. Aí você pega a sua sequência de matrícula, coloca lá, né? Projeta e ela vai colocando aquela sequência de caracteres do código ASCII. E aí você tem uma mensagem que está correlacionada, por exemplo, à sua matrícula.
Tem alguém ainda fazendo, pessoal? Estou vendo se você não está entretido aqui com o Proteus. Tem alguém ainda fazendo? Me ajude aí, gente. Dá mais tempo se precisar. Então vamos. Vamos aqui para o projeto. Primeiro papel, né? Pronto. Eu sei que um par de chips de memória, como eu já falei, vai fazer do 000 até o 3FF. E o outro par vai fazer do 4000 até o 7FF. Até o 7FF. Beleza? Note, eu também descobri que o meu barramento, ao invés de ter apenas 10, vai ter 11 linhas. A gente vai terminar agora. Opa, tem que ser para o outro lado. Pronto. Meu barramento, ao invés de ter 10, vai ter 11 linhas. Eu sei que eu vou precisar de uma linha aqui, ó, a 10. Não é isso? Por quê? Porque para escrever até o 7FF, eu preciso de 10 bits, né? Esse cara aqui, ó, escreve F. Esse cara aqui, ó, escreve F. E para escrever 7, eu preciso de 3 bits. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Opa! Para escrever 7, eu preciso de 3 bits, né? 4 aqui e os 3 últimos aqui. Todo mundo entendeu isso? Por que dessa necessidade da última linha? Pronto, beleza. Então, veja só. Em binário, esse cara aqui é, ó. Vocês concordam? O 0, do primeiro 0 em hexa, o 0. Quem é esse cara aqui? 3, é. Opa, perdão. Não é isso? Até aí tudo bem, pessoal? Quem é o 400 em hexa? Coloquem um código aí para mim. Não é isso? Perfeito? E quem é o 7? Tá correto esse endereço em binário, pessoal? Isso aqui é o valor que tem que estar do A0 até o A10 para eu acessar cada faixa dessa. Né? Onde começa e termina cada uma dessas faixas. Todo mundo está compreendendo isso? Isso é justamente esse endereço traduzido por binário, né? É quem precisaria estar aqui, ó, em cada um deles. Né? Quando eu fosse gravar ou acessar lá, da forma que a gente entendeu. Então, veja só. Qual é o bit que está dizendo que eu estou acessando ou esse, já que a gente viu que um banco eu ia fazer por aqueles dois, ia copiar aquele esquema que eu fiz para resolver a parte final dos endereços. Não é isso? Qual o bit que eu tenho que está diferenciando? Né? É justamente o bit, o 11º, o A10. Não é isso? Quando eu estou trabalhando com o primeiro banco, que é essa galera aqui, ó, que é essa galera todinha aqui, quando eu estou trabalhando com o primeiro banco, eu sei que o bit A10, ele sempre é 0. Quando eu estou trabalhando com o segundo banco, eu sei que o bit A10, ele é sempre 1. Então, eu vou usar essa informação associado ao chip select para garantir que eu esteja ou no banco de cima ou no banco de baixo. Como? Esse daqui, ó, é o A0, A1, A2, A3, deixa eu escrever aqui, ó. Esse aqui vai do A0, não é isso?
até o A9. Perfeito? É o que já tinha em cada um. Então, A0 era esse, e esse aqui é o A9. Joia? Vocês me permitem, para não precisar colocar cada um, eu vou colocar os 3 pontinhos aqui para dizer que vai do A0 até o A9. Tudo bem? Aí o que é que você faz? Ele vai precisar do A10. A gente não já viu que vai precisar? Então, ó, eu vou botar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o A10. E esse A10 ele tem que garantir que quando esse banco aqui esteja ativo, o de baixo não tenha. Tá certo? Então, o que é que acontece? Dessa forma, quando A10 é igual a 0, eu tenho que acessar o banco de cima, né? Como o meu chip select lá é ativo com 0, eu posso ligar direto. Porque aqui o endereço, ó, 0, e aquele endereço todinho aqui garante que eu estou colocando no chip de cima. Se o meu chip select fosse ativo com 1, tinha uma inversorazinha aqui. Tá certo? Já que a ativação do de baixo é só quando o A10 for igual a 1, eu pego uma inversora agora. Essa daqui vai dar certo. Ligo no chip select. E ela vai ligar no meu mesmo A10. O que é que acontece? Quando eu digito o endereço, que esse endereço, o A10 é 0, eu vou selecionar só esse banco de cima. Quando o A10 é 1, eu vou selecionar só o banco de baixo. Como o chip select não vai estar ativo, o restante do endereço garante que eu não vou interferir no outro banco. Faz mais ou menos sentido, pessoal? Não tem problema, vamos explicar de novo. Deixa eu pegar aqui no que fica melhor eu riscar sem... Ó, veja só, vamos supor que eu quero pegar o endereço 700. Tá certo? É o endereço bem aqui pro final, ó. Tá certo? A parte de baixo desse endereço, que é formado pelos esses bits aqui, ó, eles vão simultaneamente para as entradas do chip lá de baixo e para as entradas do chip lá de cima. Vocês concordam? O que é que acontece? O A10, ele vai dizer quais dos bancos estão ativos, de maneira que o banco que não estiver ativo vai simplesmente ignorar o endereço. E ele só vai acessar o endereço, né, do decisor do A10. Perfeito? Então, vamos supor que eu tenho esse endereço aqui, ó. É 400. Não é isso? Esse primeiro endereço aqui, ó. Tá certo? Eu vou mandar para os chips, para os 2 chips, esse endereço aqui, ó. Do A0 e da 9, tá todo mundo ligado, não tá, ó? É porque eu liguei, eu vou ligar de baixo para cima. Do A0 ao A9 vai estar todo mundo ligado, tá? Perfeito? Então, ó, aquela parte 0 eu vou mandar para os 2. Teoricamente, ambos acessariam o endereço 0 da sua respectiva memória. Até aí tudo bem? Todo mundo está entendendo? Mas, no A10, como eu vou mandar 1, para esse chip select aqui vem 1, então o banco de cima está desativado. Aquele endereço 0 lá não vai servir. Só vai servir para o endereço do daqui de baixo. E o primeiro endereço daqui de baixo, o endereço 0 daqui de baixo, a gente viu que ele equivale ao 400 do banco completo. Ele acessaria o endereço correto. Deu para entender mais ou menos? A parte baixa do endereço eu vou mandar para o 2, mas o chip select vai dizer quais daqueles vão estar ativo. Tudo bem? Então, veja o que é que eu fiz, ó. Quando é 0, ele ativa o banco de cima, por isso que eu liguei direto.
E quando é 1, ele ativa o banco de baixo, né? Quando é 1, eu tenho que passar para essa inversora para ser 0 e eu ativar o banco de baixo. E eu vou desativar o de cima. Ficou claro, galera? Óbvio que do A0 ao A9, de ambos aqui é todo mundo junto. Ó. Então, esse aqui, ó, é junto desse. O A0 com A0. A1 com A1. 2 com 2. 3 com 3. 4 com 4. 5 com 5. 6 com 6. Eu pulei 1. O 3. É esse. É isso? Agora vai. Sal torto. Eu sei que deve estar muito pequeno aí na tela, tá, pessoal? Mas é que senão eu não consigo conectar de um banco para o outro, tá? Eita. Faz de conta que ficou bonitinho. Beleza? E aí, óbvio que o meu dado vai ser também compartilhado. Tanto alto quanto baixo. Por quê? Esse com esse. Por que eu tenho que ligar o dado também, pessoal? Eita, agora eu quero ver. Faz de conta que vai estar ligado bonito, galera. Pronto. A chave de baixo, tá certo? Eu poderia colocar esse compartilhamento aqui, ó, depois das chaves, tá? Podia colocar esse compartilhamento depois das chaves. Eu só precisaria de 2 chaves dessa, tá, pessoal? Só que como eu só pensei nisso agora, aí eu me esqueci. Pronto. Então o Vasco acertou. Quem errou fui eu. Mas, se você colocar aqui, ó, ele vai funcionar, vai. Portanto que tem que se lembrar de sempre tirar o curto quando ele for de entrada. Beleza? Tá certo? Então, se você quiser economizar a ligação, você pode puxar daqui, ó. Mas esse aí não faz que nem eu, não, que deixei aqui muito curto. Você deixa ele um pouco mais longe para você conseguir passar os fios. Beleza? Ficou claro, pessoal? Dessa forma, eu tenho a memória de 2K bytes. Deixa eu perguntar uma coisa aqui só para terminar. Se fosse a memória de 4K bytes, como é que ia ficar? Primeiro, quantos pinos de endereço eu vou precisar? Todo mundo concorda com o Pablo, que é 12. Aumenta uma entrada a mais. Não é isso? Eu vou ter como se fosse o dobro disso aqui, ó. Eu vou ter 8 chips. Tá certo? Beleza? Isso, 4K. E aí, olha só a porta inversora não é mais suficiente para o chip select. O que é que eu vou ter que usar, pessoal?
fez na aula passada. Isso, a NEND. Onde cada banco é o min termo corresponsável dos 2 bits mais altos do endereço. Quando a gente tivesse o dobro disso aí, cadê? A gente ia ter isso aqui, né? Ó. Aí a gente vê que, para acessar esse banco aqui, o A10, o A11 e o A10 tinha que ser 00. Aí eu boto uma end com 2 inversoras na entrada, que é o min termo de 00. Esse aqui tinha que ser o 01. Aí eu boto uma end com uma inversora e a outra entrada sem. Esse aqui ia ser 10 e esse aqui ia ser 1 e 1. Beleza? Não fique nervosa, não. Pronto, na aula passada a gente fez passo a passo esse exemplo. Aqui eu estou só fazendo a versão resumida, já que a gente já está com o Proteus todo montadinho aí. Perfeito? Beleza, gente? Temos alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje? Vai dar certo, filhos. A aula passada a gente fez esse exercício também. Fizemos exercício até de memórias maiores. Então, gente, vou pedir licença a vocês para a gente poder interromper então a gravação, para não ficar tão grande para o pessoal que está em casa. E vou me colocar à disposição, como falei, para tirar dúvidas, né? A gente estava marcado para ser o laboratório, então fico à disposição aqui de vocês.